Eu tenho uma teoria de que a house music veio do blues. Beleza, isso pode não ter muita ligação direta, mas acompanha meu raciocínio que eu acredito que vai fazer sentido. Se a gente parar pra pensar, a house music, que hoje é colocada como um gênero de música eletrônica, ela veio do que a gente chama de música disco, que era aquele gênero dos anos 80 que tinha como foco as discotecas, a galera dançar, enfim. Mas a disco music era um misto de instrumentos reais sendo tocados por músicos humanos e o início dos instrumentos eletrônicos, como as baterias eletrônicas que chegaram naquela época e sintetizadores, enfim, um monte de coisa. A disco music, por sua vez, veio da funk music, que é um gênero dos anos 70, que você vai lembrar do James Brown, por exemplo, que também tem um foco bem grande na performance de dança. Inclusive, se você pegar o primeiro álbum do Michael Jackson, que é o Off the Wall, é um álbum de funk. Funk music. Pelo amor de Deus, não tô falando de funk carioca. Mas aí, se você voltar um pouquinho mais, a galera da funk music é a galera que veio do pessoal que tocava jazz e blues. Os músicos daquela época, eles vieram desse pessoal que tocava jazz e blues na época. Eu não sei o quanto vocês manjam de história, mas aconteceram muitas coisas na época nos Estados Unidos e tinha uma galera nas cidades fazendo as chamadas jam sessions. E aí, beleza, eu fiz toda essa retrospectiva da house até o blues e o jazz, mas o porquê que eu acho que a house tem mais a ver com blues do que com jazz? Sendo que, pela minha retrospectiva, tava tudo ali, né, naquele bolo nos Estados Unidos. O blues é um estilo que ele se movimenta e se constrói através de loopings. Se você parar para pensar, a estrutura do blues são loopings de 12 compassos, a maioria deles, pelo menos. A house music também é um estilo que se constrói através de loopings, porém, loopings de 8 compassos, né? No blues você tem muito comum as tercinas, né, as triplets, e na house você tem o que a gente chama de four on the floor, que é o bumbo, né, o kick batendo nos 4 tempos, mas não deixa de ser a mesma lógica de construção em cima de loopings. Por isso que quando a gente volta e vai entendendo da onde vieram os gêneros e os estilos musicais, eu acredito que a real origem da house seja o blues. Deixando claro que isso é só uma teoria minha, é uma coisa que eu parei pra pensar e, tipo, conversando com uma galera, conversando com um amigo, a gente tava tentando achar a origem da house, e a gente foi voltando, e aí eu parei pra pensar nisso e fui voltando mais ainda sozinho, e, enfim, resumindo a linha do tempo, temos a house, que hoje é música eletrônica. Se você pegar a house, ela veio da disco music ali dos anos 80. A disco music, na minha opinião, e analisando outras coisas também, ela é, vamos dizer assim, um filho da funk music, que era um estilo também com foco bastante na performance de dança. E a funk music, ela veio dessa galera que tocava jazz e blues nos anos 50, 60, e aí a funk music ali nos anos 70 deu aquela estourada com James Brown, dei o exemplo do primeiro álbum do Michael Jackson, o próprio grupo do Michael Jackson antes de ser o Michael Jackson. Eu plenamente acredito que de certa forma a house veio do blues. Se a gente parar para pensar, muita coisa veio do blues, na verdade, né? O rock veio do blues. Nas palavras do Keith Richards, que é guitarrista dos Rolling Stones, rock nada mais é do que blues tocado rápido. Se você pegar o blues e tocar rápido, vira rock and roll, né? Aquele rock and roll
do Chuck Berry, do Elvis, ali dos anos 50 para 60. E aí isso deu origem ao rock e todas as vertentes do rock. E considerando que na época o rock era o pop, podemos dizer que o blues também deu origem ao pop, sendo que depois o pop passou a ser misturado com a disco, por exemplo, Madonna, e dentro da minha teoria, a disco teria tido ali o seu início também no blues, porque veio do funk, porque vocês entenderam. Enfim, eu posso estar pirando, mas a minha maior diversão é tentar encontrar essas relações e desenvolver paralelos e achar os porquês dentro dos estilos de música e encontrar referências para poder misturar eles. Se você sabe de alguma coisa que eu não comentei aqui nesse vídeo, por favor, deixe nos comentários. Isso vai ajudar na minha pesquisa em relação a esse assunto. E é sempre bom compartilhar informações, porque a gente nunca sabe tudo e sempre tem um amiguinho que sabe mais que a gente. Se você gostou da minha teoria, não deixe de dar o like no vídeo, isso ajuda a entregar para outras pessoas no YouTube. E me segue nas redes sociais também, tá aqui na descrição. Eu posto bastante conteúdo mais técnico lá, falando de produção musical, de áudio, enfim. E se você acha que a minha teoria não tem nada a ver e você discorda totalmente de mim, me explica nos comentários por quê. E eu vou fazer questão de ler porque eu adoro estudar a história da música.